Olá, para você que acompanha a TV Câmara, atenção aos destaques do Acontece em Porto Alegre. Sustentabilidade. Legislativo aqui da capital gaúcha elabora um plano de gestão de resíduos sólidos. Por mais que pareça simples, tem muitas coisas que as pessoas elas não têm um completo conhecimento, assim, não sabem se isso se deve colocar no lixo orgânico, se se deve colocar no lixo reciclável. Dia Nacional da Acessibilidade. Capital gaúcha é realmente acessível para as pessoas com deficiência? Nós temos hoje, Gilberto, uma legislação muito boa, uma das melhores do mundo, mas na prática, na realidade, as pessoas deixam de ter essa acessibilidade, que não é uma acessibilidade para as pessoas com deficiência, é para todos. Instituto Dia do Amor. A entidade ajuda mulheres da periferia em situação de vulnerabilidade. A gente começou a desenvolver programas todo voltado para promoção e democratização do acesso à saúde de qualidade, tanto a saúde física como a saúde mental. E hoje a gente trabalha muito com o desenvolvimento de mulheres. Tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre. Hoje aqui comigo a intérprete de Libras, Flávia. Muito bem-vinda, Flávia, e também muito obrigado pela sua audiência aí na TV Câmara. Olha só, aqui a Câmara Municipal da capital gaúcha vai ter um plano de gestão de resíduos sólidos. Esse programa estabelece diretrizes para a condução responsável de todos os materiais gerados aqui na Câmara Municipal. A iniciativa abrange atividades relacionadas à produção, ao recolhimento, à separação e ao descarte dos resíduos. Acompanhe. Esse plano, ele, apesar de ser um plano bem robusto, bem complexo, com diversas ações dentro dele, ele é um plano que ele está dentro de algo maior, que seria o nosso plano de logística sustentável, né, que nós já temos aí há um ano na Câmara, que aborda diversas ações e projetos, e o plano de gestão de resíduos sólidos, então, ele é uma ação dentro deste grande plano que aborda diversas outras ações e pequenos projetos, mais especificamente ligados a essa área de gestão de resíduos sólidos, né? A Câmara ela já trabalha, já faz diversas ações e trabalha em diversos pontos, só que através desse plano a gente conseguiu fazer então um diagnóstico da situação atual, digamos assim, né? E identificar alguns pequenos pontos assim que a gente poderia propor soluções e melhorias. São alguns pequenos pontos, né, que vão exigir algumas pequenas modificações procedimentais, também algo que a gente frisa bastante dentro do plano de logística sustentável e do próprio plano de gestão de resíduos sólidos, é a parte de conscientização, né? Fazer campanhas para que a gente possa trazer todos os servidores, inclusive a empresa, os nossos colaboradores terceirizados, a gente precisa ter a participação de todos, né? É um trabalho em conjunto, então a gente tem alguns pontos fracos aí, porque a gente precisa ligar tudo isso, né? Para que tudo funcione. A parte de separação dentro das próprias salas e unidades, né? Separação correta e adequada do lixo, o recolhimento por essas empresas terceirizadas, a destinação adequada. Então são vários pequenos processos que a gente precisa alinhar e juntar eles para que a gente consiga fazer toda essa gestão de uma maneira adequada, né? A gente precisa então nas salas e nas unidades aqui da Câmara fazer a correta distribuição dos resíduos nos lixos orgânicos, nos lixos recicláveis, né? A gente precisa, então, junto com isso, distribuir um material informativo, né? Porque, por mais que pareça simples, tem muitas coisas que as pessoas elas não têm um completo conhecimento, assim, não sabem se isso se deve colocar no lixo orgânico, se se deve colocar no lixo reciclável. Muitas vezes a gente vê essa confusão, né? Então, compartilhar esse conhecimento, difundir informações através de cartilhas, campanhas, através nos nossos canais oficiais de comunicação e divulgação.
A gente também pretende, a gente tem, né, a nossa comissão gestora do Plano de Logística Sustentável, composta por diversos servidores de diversas áreas da casa. A gente pretende também se reunir, passar de sala em sala, conversar com o pessoal, apresentar o nosso projeto, né, conversar com todo mundo, ter esse diálogo, acho que é muito importante também. Isso aí, importantíssima essa ação aqui da Câmara Municipal. Foi como o servidor disse, pode parecer muito simples, mas tem muita gente que ainda realmente não sabe fazer o descarte correto do lixo, mas também por falta de informação, a gente fica um pouco confuso também. Devo colocar a embalagem de plástica suja no reciclável, lavo? Como é que eu faço? Tenho certeza que essas orientações desse plano de gestão de resíduos sólidos vão ajudar aqui aos servidores também a mudar um pouco essa realidade e também ao público que frequenta a Câmara Municipal. Só para destacar, esse plano aí, ele tem 36 páginas e pode ser consultado no site aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre, como a gente viu na reportagem. Lembrando, esse documento ele foi aprovado pela mesa diretora aqui da Câmara Municipal. As temperaturas vêm subindo aqui na capital gaúcha. A gente já está sentindo nas últimas semanas esses calores intensos aí. Isso que o verão nem chegou. Além da gente aqui ter que tomar cuidados nesse clima, como o uso de protetor solar e ingestão de muita água, os pets também precisam de atenção. A Vanessa Schmidt está ao vivo agora numa clínica veterinária e ela vai nos trazer algumas dicas de como que a gente pode cuidar melhor dos nossos bichinhos. Oi, Vanessa, boa tarde. Oi, tudo bem, Felipe? Tudo certo. Um dia muito bonito hoje, mas um dia bem quente, né? Faltando menos de 20 dias para o nosso verão chegar, já temos alguns dias quentes por aí. E não é só a gente que tem que se cuidar, bem como tu disseste, Felipe, os nossos bichinhos também precisam de alguns cuidados específicos. Por isso eu estou aqui no Santuário Pet hoje com o Dr. Bruno Bizentini, que é médico veterinário, para nos trazer essas dicas e essas orientações. É uma época bem específica para eles, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E a gente tem que levar em conta que, diferente dos humanos, os animais têm algumas peculiaridades, né? Por exemplo, eles também sofrem com calor, mas a gente vai ter algumas diferenças entre espécies e raças de cães, por exemplo. Por exemplo, o gato, ele é um animal que ele é originário do deserto, então ele não sofre muito com calor. Já os cães, a gente tem as raças mais peludas e as raças braquicefálicas, que são aquelas com focinho achatado, eles têm uma dificuldade muito maior na troca de calor. Como que se dá essa troca de calor nos animais? Pelos coxins, que são as almofadinhas, né? E pela respiração. A troca de calor se dá por aí, então a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que impedem essas trocas de calor. Por exemplo, um dia ali está 35 graus na rua. A gente não vai passear com os animais na rua no horário de pico de temperatura. A gente vai optar pela manhã bem cedo ou final da tarde, início da noite, para não queimar as patinhas no asfalto, né? E também para a gente preservar a respiração deles na hora de caminhadas mais extensas, no caso. Outra coisa muito importante, e não é só a gente que gosta, mas os animais gostam de sombra e água fresca também. Então a gente tem que sempre providenciar isso para eles em abundância, né? Se puder botar um gelinho na água, eles adoram, uma diversão, uma brincadeira para eles. Também é importante salientar que no calor ocorrem algumas emergências. A gente tem relatos de animais que foram esquecidos dentro de veículos. A gente tem também relatos de animais que estavam no parque brincando no cachorródromo, e justamente as raças que eu comentei antes, elas podem sofrer um problema chamado intermação. O que é uma intermação? A intermação, ela nada mais é do que um superaquecimento, assim como se dá nas máquinas, do organismo interno do animal. E é uma emergência, né? Então, por exemplo, temos o nosso hospital aqui, o animal teria que se direcionar imediatamente para o hospital, a gente ia proceder algumas medicações e a terapia para refrigerar o organismo dele, que deve se dar de forma gradual, né? Então, levando em consideração isso, fiquem muito atentos, pessoal. Às vezes a gente não está sofrendo muito com calor, mas o bichinho está. E ele vai apresentar isso através de uma ofegância excessiva, né? Prostração intensa, ele não vai querer fazer nada, ele vai ficar deitado, né?
E isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que cabe a nós trazer para esse momento é que é um momento de viagens, né? O pessoal sempre dá uma fugidinha para a praia, alguma coisa assim. Quando a gente não consegue levar o animal, é importante que a gente leve ele para um hotel, assim como a gente tem aqui na nossa empresa, né, onde o animal vai ficar ali suprido com uma equipe de confiança. E também, se for viajar, a gente coloca as vacinas em dia, porque os órgãos que detêm a legislação dessa parte, eles exigem principalmente a vacina da raiva para andar de avião, andar de ônibus, né? E gostaria de lembrar também que aqui no Santuário Pet a gente tem uma grande quantidade de serviços, entre hotel, banho e tosa, estética e também o nosso novo hospital, que um dia eu posso convidar vocês para conhecer também. Muito obrigado. Doutor, e vale ressaltar, né, que esses cuidados todos são importantes para manter uma qualidade de vida. Então, quero que o senhor se despeça agora mais uma vez, né, do nosso público, lembrando a importância de cuidarmos dos nossos amiguinhos de quatro patas que estão ali, né, por nós a todo momento. Exatamente. Hoje em dia não tem como negar. O animal é família, né? Ele está enquadrado dentro do nosso ambiente como um filho, como um irmão. Então, a gente tem que sempre lembrar de que, como nós precisamos de cuidado, às vezes as crianças também, eles são exatamente igual. Então, a gente tem que priorizar as coisas, obviamente sem exageros, né? Mas a gente tem que gerar uma boa qualidade de vida para eles, que é por isso que o pessoal da medicina veterinária luta. Hoje tem bastante movimento aqui, então eu vou ter que liberar o doutor Bruno. Obrigado por conversar conosco. Vanessa, bom trabalho. Agradeço. Obrigado. Rapidinho, se a gente puder Também só... foi o médico veterinário, o doutor Bruno Vicentini. Se a gente puder só tirar uma dúvida rápida com o doutor, assim, uma dica aí. Eu quero levar meu cachorro para a praia. Pede para ele reforçar para a gente. Esse cachorro tem que passar protetor e algum cuidado especial com a areia? Claro, vou perguntar. Doutor, o nosso apresentador, o Felipe Laudi, inclusive é dono do Lincoln, ele tem um cachorrinho também. Ele quer saber em relação à praia, doutor. Os nossos bichinhos, eles têm algum protetor solar específico para passar, para ir para a praia com eles? Quais são os cuidados? Muito importante trazer isso, tá? O que a gente precisa fazer? Animais de pelo curto, ou que tenham alguma região da pele à amostra, né, eles não têm proteção solar nenhuma, e animais de pelo claro, pior ainda. Então, sim, existem protetores solares apropriados para pet, né, com pH neutro, sem princípios alérgicos, né, que eles podem ser usados sim, e que, assim como o nosso, ele tem um fator de proteção. Então, sempre cuidar, mas assim como eu falei antes, né, pode ir para a praia, coloca, mas muito cuidado naqueles horários de pico do sol, né, porque aí vão ser onde ocorrem as queimaduras, e também existe, infelizmente, um câncer, que é o carcinoma de células escamosas, que ele se dá por causa do sol, tá? Então tem que cuidar muito. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço, obrigado. Pois é, eu acho que está contemplado, né, Felipe? Era isso mesmo. Muito bem. O doutor Bruno Vicentini, então, agradeço ele por toda a disposição em nos trazer essas informações. E só mais uma informação, Felipe, o doutor falou sobre a importância da hidratação. A gente tem que estar atento também ao mosquito da dengue. Então, sempre é importante lavar os reservatórios de água dos nossos animaizinhos, né, os bebedouros deles, para manter uma higiene e também oferecer uma qualidade de vida para os nossos bichinhos de estimação, essa nossa família de estimação que dá tanto amor pra gente. Então essas eram as informações que eu tinha para você e para quem está nos assistindo. Felipe, volta ao estúdio contigo. Tá certo, obrigado Vanessa, muito obrigado também ao Dr. Bruno, obrigado pelas informações, imagens aí do Mário Lund. Lembrando, gente, que dependendo da forma como esse animal estiver exposto em situações onde a integridade física do bichinho estiver em risco, é considerado crime de maus tratos. Para denunciar, ligue 156 na opção 9, está aí na tela. Inclusive, foi aprovado pelo Legislativo um projeto de autoria do vereador Idenir Sequim, do MDB, que prevê que o responsável por maus tratos seja obrigado a arcar com os custos veterinários decorrentes da agressão. Super importante a gente lembrar disso, porque a gente está, afinal de contas, também lidando com vidas. Olha só. Nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, é o Dia Nacional da Acessibilidade.
Apesar dos avanços que algumas pessoas com deficiência, na verdade que pessoas com algum tipo de deficiência já conquistaram aí nos últimos anos, muita coisa ainda precisa ser feita. Será que Porto Alegre é uma cidade acessível? O repórter Gilberto Caetano conversou com o presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui do Rio Grande do Sul. Acompanhe. Olá! Hoje, 5 de dezembro, é o Dia Nacional da Acessibilidade. A data foi criada com o objetivo de alertar a sociedade acerca da questão da acessibilidade como um direito de todos, independentemente de limitações físicas, sensoriais ou intelectuais. Para conversar com a gente sobre a situação da acessibilidade aqui no município de Porto Alegre, eu converso agora com Nelson Calil, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olá, Nelson. A acessibilidade, ela engloba um rol muito grande de questões. Tu pode brevemente nos explicar o que seria em si a acessibilidade e como que tu vê essa questão hoje para a capital gaúcha? Como é que está o acesso das pessoas, independentemente de limitações aí físicas, intelectuais, aos direitos, a essa amplitude de direitos? Olá, Gilberto, é um prazer estar aqui, falar sobre essa questão importantíssima para nós, pessoas com deficiência, que é a questão da acessibilidade. A acessibilidade estrutural, que inclui rampas, pisos táteis, etc., e a acessibilidade atitudinal, que depende da atitude das pessoas para com as outras. Nós hoje em Porto Alegre vivemos uma situação da acessibilidade estrutural da cidade horrível. Nós, por incrível que pareça, em pleno século XXI, já em 2024, quase às beiras de 2025, uma cidade que parou no tempo e, em alguns casos, regrediu, como, por exemplo, as novas obras do centro histórico da nossa cidade deixaram de prever diversas questões de acessibilidade, como, por exemplo, o piso tátil nas obras do centro histórico. A Rua da Praia, por exemplo, não tem nenhum piso tátil. A Rua dos Voluntários da Pátria só tem piso tátil de um lado da rua. Uma das questões que a gente lembra quando fala desse assunto da acessibilidade é o transporte coletivo, né, Calil? Tem uma legislação que obriga todos os coletivos aqui da cidade de Porto Alegre a terem os elevadores para o acesso das pessoas cadeirantes, enfim, com dificuldade de locomoção. Como é que está essa situação? Está sendo cumprida a lei? Vocês recebem muitas reclamações acerca de empresas que não cumprem o que deveria ser feito? Bom, Gilberto, esta questão é uma questão que está muito ruim também, o transporte das pessoas com deficiência em Porto Alegre, mas, diferentemente das outras, evoluiu. Está ruim, apesar de ter evoluído, continua ruim. Mas está havendo uma evolução. Mas mesmo assim nós temos muitos veículos circulando com elevadores estragados. Nós temos muitas vezes a falta de sensibilidade da tripulação do ônibus em atender pessoas com deficiências, surdos, deficientes visuais, deficientes físicos. Há muita resistência às vezes por alguns motoristas, e nós temos a dificuldade, que é uma dificuldade. Uma das questões que envolvem aí os direitos das pessoas com deficiência é o direito à educação. A gente ouve falar muito na educação inclusiva, mas ao mesmo tempo que essa educação inclusiva, ela está crescendo, muitas escolas já oferecem aí mecanismos para receber crianças, estudantes com limitações aí intelectuais, enfim, diversas. Também tem a questão de professores, de equipes não estarem preparadas como deveriam ser, né, para receber. E também muitas vezes faltam as ferramentas, enfim, os materiais, as estruturas para ofertar aí uma educação de qualidade para essas crianças, estudantes. A sociedade evoluiu no sentido de que todas as pessoas têm que estar integradas, e para isso nós temos a educação inclusiva, tá? Que não nada mais integrador do que a educação.
E para isso, nós precisamos ter professores capacitados, nós precisamos ter monitores que atendam todas as pessoas. E isto também, Porto Alegre está muito falha nisto. Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul também. Mas nós estamos falando particularmente de Porto Alegre. Porto Alegre está muito deficiente nisso, faltando muitos monitores nas escolas, tá? O que atrasa sensivelmente o crescimento das pessoas, das crianças com deficiência. Isso é fundamental para nós, porque quanto mais estimulado, quanto mais trabalhado essas crianças, mais elas vão aproveitar e mais vão ter uma vida integrada e enriquecer a sociedade, porque a sociedade só é rica com uma diversidade. Uma sociedade totalmente homogênea é uma sociedade pobre. Nós precisamos ter uma sociedade com diversidades, todas as diversidades. E para isso a educação inclusiva é fundamental. E aí nós precisamos reforçar muito essa educação inclusiva, que também é uma questão de acessibilidade. Fundamental essa entrevista. A gente deveria sempre, a todo mês, reforçar, lembrar o poder público também o quanto é fundamental que a legislação realmente seja cumprida e, sobretudo, que o respeito da sociedade realmente prevaleça. As pessoas precisam cumprir a legislação. Inclusão, a gente sempre reforça, é um direito. E foi escolhida a Corte do Carnaval 2025 aqui de Porto Alegre. O evento foi realizado na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia. A gente vai ver as imagens agora. O Jefferson Amorim vai ser o Rei Momo, também representando aí a Escola Acadêmicos da Orgia. Junto com ele a Daniele Damasceno, da Copacabana, que foi escolhida como Rainha do Carnaval. Representando a Unidos, da Vila Isabel, a Josiane Luz, que foi eleita a primeira princesa. Também a Karen de Souza, da Academia de Samba Puro, a segunda princesa. Tive aí já a corte formada, ao todo foram 30 candidatos que concorreram a essa corte. Os desfiles das escolas de samba aqui da capital estão marcados para começar no dia 14 de março. Atenção aí para os foliões. Sabia que em Porto Alegre tem uma instituição dedicada a transformar a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade? Fundado em 2019, o Instituto do Amor promove diversas ações voltadas à saúde mental e física da população. Veja na reportagem agora o Dia do Amor, o nome do Instituto. Tudo começou lá em 2019, em uma época difícil para Carla. A ex-bióloga precisou ser internada por problemas de saúde mental. A partir dali, ela viu que precisava encontrar outro rumo para a sua vida. Buscar o meu propósito, me conectar com o que fazia sentido para mim na vida. E eu me conectei muito com a minha versão de criança, assim, que era uma versão que gostava de fazer o bem, assim. Uma amiga minha me mandou um texto meu que eu escrevi na 7ª série. E esse texto dizia que eu queria mudar o mundo e que se todo mundo fizesse um pouquinho, a humanidade seria melhor e tudo mais. E assim surgiu o primeiro Dia do Amor. Do hospital mesmo, Carla organizou uma visita a um lar de idosos para dar carinho e atenção aos acolhidos. O sucesso foi tanto que ela largou a profissão de bióloga e se encontrou no empreendedorismo social. Pouco a pouco, amigos e conhecidos se juntaram para compor o que é hoje o Instituto Dia do Amor. A gente queria fazer uma transformação social. Então, eu olhei todo o meu leque de voluntários, tinha muito dentista, muito médico, e aí eu pensei, bom, vamos utilizar essas pessoas, né, para fazer o bem e trabalhar na área da saúde. Então, a gente começou a desenvolver programas todo voltado para promoção e democratização do acesso à saúde de qualidade, tanto a saúde física como a saúde mental. E hoje a gente trabalha muito com o desenvolvimento de mulheres. Ao entrar no Instituto, as participantes recebem um curso de formação para autoconfiança, saúde feminina e empreendedorismo. Depois, essas mulheres elas têm a chance de entrar aqui para a nossa lista e aqui dentro da nossa instituição a gente faz atendimentos nas áreas mais diversas da saúde. Então, tem cardio, endócrino, psiquiatria infantil, psiquiatria adulto. E hoje a gente prioriza atender meninas e mulheres e seus familiares, né?
que já passaram pelo nosso programa, que a gente já tem uma espécie de vínculo, assim, para a gente manter esse contato e continuar, né, cuidando do indivíduo como um todo. Elas também podem fazer meditação e ter um dia de beleza com maquiagem e corte de cabelo. Mas o carro-chefe é o programa Empodera. Por ser do interior, a minha família, também não tinha o costume muito de ensinar sobre menstruação, sobre pílulas, levar no gineco, não era uma coisa assim que era aberta na minha casa. Eu lembro que menstruar não foi uma coisa que a minha mãe sentou e me ensinou, nem para ter relações sexuais, não foi uma coisa assim ensinada. Daí nesse dia eu falei, tá, vamos fazer alguma coisa, não dá, se eu passo por isso, outras meninas devem passar, outras mulheres devem passar, e a gente precisa fazer isso. Carla se orgulha dos resultados transformadores do Empodera. Algumas mães ficaram incomodadas por suas filhas chegarem em casa cheias de ideias, o que a presidente do Instituto afirma ser o seu propósito. Já outras mães pediram para participar das aulas, pois nunca tiveram uma educação menstrual ou sexual. A gente também parou, se reformulou. Tá, o que essas mães precisam, né? Então a gente já entra em menopausa, em saúde dos filhos, né? Em maternidade. Então já é um outro leque de assuntos que a gente traz para elas, né? Tem toda a parte de violência doméstica, assim. Então, as coisas que eu falo, que eu brinco, o meu orgulho é quando a mulher consegue sair de casa, consegue denunciar, assim, para mim isso é plantar uma sementinha. Talvez ela vá voltar, mas é o primeiro passo. As atividades são gratuitas e acontecem no Tecnopuc, dentro da PUC-RS. Tudo é na base do voluntariado e de doações. A gente disponibiliza aqui voluntariado para médicos de área da saúde. Ele escolhe o turno que ele quer, ele escolhe o dia que ele quer da semana, do mês, e ele vem aqui dedica aí 2 horas, a gente arruma toda a agenda, a gente faz as marcações e ele só vem aqui atender e doar esse bem mais precioso que é o tempo e a profissão deles. Para ajudar com qualquer valor, acesse o site diadoamor.org.br. Obrigado, Mariana. Belo projeto para a gente poder resgatar realmente muitas vidas. É a transformação através do amor. Muito bem, a gente vai encerrando o nosso Acontece em Porto Alegre de hoje, já vai agradecendo também você pela audiência. Lembrando, confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E fique por dentro também de tudo que a gente produz no nosso YouTube. Antes de encerrar, eu quero te convidar a ficar com imagens do monumento em homenagem aos voluntários que atuaram na enchente de maio. Inaugurada no dia 2 de dezembro no Parque Pontal, a estrutura com 27 metros de comprimento e 2 metros de altura mostra silhuetas de homens e mulheres que carregam o peso simbólico do heroísmo e do altruísmo. Fique com as imagens feitas pelo Jorge Júnior, o JJ. Tchau!